Está no ar, Vida na Vida, o melhor podcast da sua vida. Seja muito bem-vindo, é um prazer ter você com a gente. Mais um programa aqui, estamos juntos. E nós já queremos te pedir, compartilha esse vídeo, ativa o sininho, convida um monte de gente para estar com a gente junto, que vai ser bom demais hoje o programa. Eu sempre falo isso, né? Cada programa é um programa maravilhoso. Exatamente. Você também tá maravilhoso, amor. Obrigado. Então, gente, hoje a gente tem um convidado muito especial pra gente. Muito especial. Uma surpresa também, né? Conhecê-lo. Eu lembro que você chegava em casa contando sobre as aulas, empolgada, e falou, você precisa conhecer ele, você precisa falar com ele. E quando a gente conheceu a primeira vez, e foi muito bacana, né? E hoje a gente tem a honra de estar aqui com ele, que é pastor da Lagoinha Niterói, professor do Carisma Rio de Janeiro, e você precisa conhecer também quem a gente conhece, pastor Pedro Lima. Seja bem-vindo aqui com a gente. Que alegria estar aqui, que honra estar aqui com vocês, finalmente. Finalmente, Saiu. Exatamente. E bem-vindo. Tá aqui com a gente, que bom que você tá aqui, né? Tem uma plateia aqui com a gente também, e a gente tá muito feliz. E conta um pouquinho pra gente quem é o Pedro Lima. Eu sei que essa pergunta é muito difícil, né? Igual a pergunta do LinkedIn, que a gente coloca, quem é um pouquinho de você? Não sei falar de mim, né? Mas faço perguntar aí, né? Mas conta um pouquinho pra gente. É uma pergunta muito aberta, né? Mas eu sou um cara simples, não é? Eu sou pastor lá na Lagoinha Niterói, e na verdade eu sempre fui essa pessoa que cuidava de pessoas, né? E as pessoas sempre estavam ali em volta, né? Perguntando coisas, né? E eu ali, fluindo naquilo que Deus já tinha me dado, até um pouco sem entender, né? E é interessante isso, né? Porque quando Deus te chama, antes de qualquer título, antes de qualquer posição, as pessoas, a igreja, ela reconhece isso em você, né? Então eu sempre fui esse cara que tinha essa realidade. Eu gosto do nome desse podcast, Vida na Vida, né? Porque isso é muito... É o evangelho é a vida na vida, né? Então eu sou um cara, sou do Rio de Janeiro, sou brasileiro, glória a Deus. Eu não sei se eu sou... Você é mexicano. Exatamente. Tô morando em Niterói. Na verdade, eu sempre fui esse cara de viajar, de sair. Eu sou um cara que gosto muito de culturas, de outros idiomas, de outras línguas, né? Tenho formação em português e hebraico, né? E eu estudei hebraico não por causa da Bíblia diretamente, né? Mas por causa da língua e da cultura em si. E aí, lá dentro, a gente acaba se aprofundando nas questões bíblicas em si. Mas eu sou esse cara que gosto muito de outras culturas, né? Conhecer novas realidades de outros países, idiomas e tudo mais, né? E hoje eu ensino nessa área de hebraico, né? Das línguas originais, dos textos bíblicos. Também atuo como professor de inglês. E a gente vai aí ativando e equipando a igreja. Acabei de descobrir que ele é professor de inglês, né? Depois você passa o telefone pra fazer um orçamento pra aprender inglês. Mas que bom, cara. Assim, ele trouxe até a Bíblia dele. Sim. Vocês querem ver a Bíblia, gente? Ela foi encontrada no Mar Morto. Faz parte dos manuscritos, os novos encontrados. As pessoas ficam me zoando porque eu gosto de Bíblia pequena, eu amo, né? E até as minhas Bíblias de estudo, elas são pequenas. Eu gosto. Mas é engraçado, quando eu vou numa igreja, eu levo essas biblinhas aqui, né? No final, alguém me dá uma Bíblia grande de estudo. Achando que você precisava de uma Bíblia, né? Mas que legal, assim, pra gente foi um grande privilégio conhecer você, né? Primeiro, né, a Edilane já tinha te conhecido, óbvio, mas você foi ali, nos presenteou bastante no Retiro da Juventude. Foi incrível. No final do ano passado. E depois no Retiro dos Adolescentes também. E logo voltou, hein? A gente gostou. E foi incrível, né? Uau, meu Deus. E também no congresso que a gente teve na igreja de Jacarepaguá, que também foi muito legal. Mas o que mais trouxe pra gente essa surpresa foi essa conexão muito legal que a gente teve, assim, de primeira, né? Parece que a gente se conhece há 30 anos, né? E olha que a gente tem 30 anos. Olha que a gente tem 25, começando a 30 anos, quase 25. Mas falando dessa conexão, né? E de idade e geração, né? Como é que você enxerga hoje, né? A geração atual, né, da igreja atual, você enxerga com uma galera mais jovem que está com sede, de fato, de Deus, ou do conhecimento, ou do conhecer por conhecer? Como é que você enxerga isso?
Eu percebo que há uma necessidade muito grande na igreja, né? E até o que o Espírito tem me compungido a declarar sobre o corpo de Cristo, a necessidade dessa conexão geracional. Né? Há uma geração de jovens e adolescentes, crianças, que eles estão com o coração queimando por algo, eles ainda não sabem o que é. Eu lembro que eu estava ministrando num acampamento, que a gente chama lá na igreja de Connect, né? De juniores, acho que de 8 a 11 anos, 12 anos. E eu vi aquelas crianças chorando, eles choravam. E eu sabia que não era uma lágrima comum, né? E o Espírito Santo chegou no meu ouvido e falou assim, ouça a lágrima deles. E aí eu comecei a observar aquilo e aquelas lágrimas foram ministrando algo em mim. E o Senhor falava, eles já estão profetizando. Em breve, essas lágrimas, elas se tornarão decretos. Porque é o que a profecia bíblica vai dizer, não é? Nos últimos dias, eu derramarei meu espírito sobre toda a carne. E aí ele vai dizer o que é essa carne, né? O que é essa comunidade? O que é essa igreja dos últimos dias? É importante a gente pensar sobre isso, né? Porque nos últimos dias nós somos essa igreja profética. Porque os filhos e as filhas, ou seja, os meninos, eles vão profetizar. Então, sobre essa geração, sobre eles está a profecia dos céus. Olha como é importante nós entendermos a conexão geracional, que nós precisamos ser muito intencional nisso, né? Porque os filhos e as filhas vão profetizar, os jovens vão ter visão e os velhos vão sonhar. Quando a gente fala em geração, geralmente a gente pensa em um setor, pensa de forma setorizada. Sim. Só que quando a gente precisa ampliar um pouco a nossa realidade do que é geração. Porque a geração não é composta só por um grupo de uma idade. Na verdade, a Bíblia, quando ela vai chamar geração, ela vai englobar os meninos, os jovens e os velhos. Porque para Deus, uma geração é composta por essas gerações que estão inclusas nessa realidade. Vamos supor, por exemplo, é o avô, o pai e o filho. Isso. Né, os que geraram aquela conexão ali. E é necessário você ter esses braços, né? É necessário você ter essas vertentes, porque elas têm que se completar. O evangelho é sobre isso. Né? Na verdade, em todo o contexto judaico, você vai passar por essa linha, né? A Bíblia é muito assim, Deuteronômio 29 vai falar que as coisas encobertas são para Deus, mas as reveladas são para nós e os nossos filhos, né? Para que nós pudéssemos cumprir. Sim. Então, toda a revelação ela vem não para ficar presa em uma geração em si, mas para que ela possa cumprir o seu papel de realizar, de levar uma comunidade geracional a cumprir o propósito do reino. Não sei se faz sentido para você. Faz sentido. Né? Nesse sentido. Então, assim, naquele dia, Deus me ativou para algo que mudou minha vida para sempre, né? Porque eu percebi que Deus já está fazendo algo com essa galera que está vindo, né? E nós precisamos nos voltar, porque Deus ele vai até o menino Samuel, né? E não é para conversar sobre qual é o lançamento do videogame, ou qual é a sua superficialidade, não. Ele vai falar sobre algo muito grave. Ele vai falar assim, olha, eu vou fazer isso aqui com o governo. Eu vou fazer isso aqui com a nação. Eu vou fazer isso aqui com o sacerdócio. Ele decide falar isso com um menino. Samuel era um menino. Então ele está trazendo a realidade profética para que... E eu lembro uma vez também, eu estava numa conferência de jovens, e aí chegou do nada um menino com um violão do meu lado, ele começou a tocar assim, ele parecia que estava repetindo, que estava lá em cima, e eu fiquei, nossa, esse menino está repetindo, ele estava do meu lado. Só que eu percebi que ele não estava imitando o adorador que estava ministrando. Dele saía algo, acho que muito mais intenso que estava saindo do altar. Sim. E Deus falou, e ele começou a falar em línguas. Começava a falar em línguas. E o Senhor falou assim, ouça o que ele está dizendo, de novo, né? E aí o Senhor me deu aquela interpretação, ele estava dizendo assim, será cada vez mais rápido. E eu comecei a perceber que o que Deus vai fazer nos meninos e nas meninas, né, e a conexão das gerações vai ser cada vez mais rápido. Então você começa a perceber crianças, não é, de todas as idades, adolescentes, tendo uma percepção e um temor, eu posso dizer assim, até esmagador da presença. Eles ainda não entendem o que são essas lágrimas.
eles ainda não entendem com a mente, né? O Sim, que é sim, aquilo. Como nós olhamos assim, eles estão chorando. Mas já existe algo neles que é nossa geração, que é nossa idade, que essa galera que deveria ser paterna deveria estar entendendo. Exatamente. Né? Porque nós temos o entendimento, mas perdemos as lágrimas. Nós temos muitas direções, aprendemos a fazer muita coisa. Eu acho que até por isso, né? Nós permitimos que a excelência se tornasse um lugar mais seguro do que a unidade. Então a gente aprendeu a fazer, mas saímos do lugar da efetividade do reino, que é a unidade. Que é a unidade. Então é muito complicado isso, porque você percebe que Deus está fazendo algo neles. Está fazendo algo neles. E se nós não nos voltarmos, se a nossa geração, a galera de 25 ali até 35, 40, não entender que ela largou o chamado por conta de um propósito pessoal, por conta de um sonho, ou por conta de tantas realizações, né? É exatamente aquilo que aquele jovem virou para Jesus e falou assim, Jesus chamou o jovem, vem, me segue. O que ele vai dizer? Deixe-me primeiro. Ele não está dizendo não. Só que ele tá ali externando uma prioridade, né? Eu quero ir, mas eu não vou agora porque tem coisas para fazer. Então, é muito sério isso. Nós não dizemos não, porque continuamos nas nossas igrejas, continuamos com os nossos louvores e tudo isso, né? Continuamos, na verdade, com as nossas tarefas né, ministeriais, né? O serviço ministerial, mas com o coração longe, né? Bem distante. Distante. E é muito grave isso, porque é sutil, né? Eu gosto de falar muito da igreja de Tiatira, porque Jesus vai falar para eles, vocês... eu vejo a perseverança de vocês, vejo a obra de vocês, inclusive vocês têm mais obras. Ou seja, vocês cresceram, vocês alargaram, vocês eram o que a gente faz muito hoje, né? Vocês eram uma, agora são várias. Vocês tinham tal número, agora tem mais. Vocês tinham uma estrutura, agora tem LED, tem iluminação. Vocês têm todo um arcabouço ali estrutural, mas alguma coisa falta em vocês, né? Ele vai falar assim, vocês estão tolerando. Então, a gente tem que entender uma coisa, a excelência nem sempre é Deus, né? Exatamente. Muitas vezes o nosso trabalho que multiplicou, né, que não é sinal de que Deus está nos chancelando, porque a gente pode ser chancelado simplesmente por nosso ego. Exatamente. Mas porque a obra cresceu, não é porque Deus está nos confirmando, né? Então, é muito doido isso, né? Ele está falando assim, você está crescendo, mas está tolerando. O teu coração desbotou. Né? É o que ele vai falar para a igreja de Éfeso, inclusive. Você perder. Onde está o teu primeiro amor? Porque você faz, tem muito serviço, mas alguma coisa falta em você, né? É exatamente a geração do jovem rico. Sim. Né? Ele quer, essa geração, ela quer conversar de jovens, ela quer conversar com Jesus, ela quer bater um papo teológico, e aí? Qual é o mandamento, né? Isso eu cumpro, eu tenho comportamento. Mas aí quando Jesus ele chega para dizer assim, então, vem e me segue, deixa isso aqui. Porque a gente vai conversar com Jesus nos embasando em nosso comportamento, nossa religiosidade, tentando nos valer diante de Deus isso. Mas Jesus sabe qual é o Deus do nosso coração. Então quando ele mexe no nosso Deus, a gente não consegue largá-lo para seguir a Jesus. Mas a gente quer manter o nosso papinho teológico, os nossos debates teológicos, principalmente nessa efervescência de Instagram, em que todo mundo tem uma opinião, em que todo mundo quer debater, isso o quê? Então, é uma dificuldade muito grande. É interessante Deus falando assim, olha, você que acha que sabe, volta às crianças, porque eu estou liberando uma voz profética sobre eles. E não está com vocês. Então, como que nós aprendemos a nos submeter e a ouvir a voz daqueles que nós temos que ensinar? É Deus falando assim, vocês precisam de unidade e vocês precisam de humildade para acessar exatamente, você falou isso, né? Veio logo na minha cabeça, aprender de mim que sou manso e humilde de coração, né? Justamente por isso, porque a gente olha para isso, né, e vê um desconexo tão grande de que eu estou na frente, eu tenho a direção, eu tenho a excelência, eu tenho o serviço, eu tenho tudo isso, mas teu coração está longe, está longe, está lá longe de mim. É muito bonito de se fazer, é muito bonito, mas não tem a essência, né, da verdade. Eu lembro até quando a gente estava fazendo o congresso que você veio pregar, a gente falou isso com os jovens, né? Gente, olha, tá muito legal, vocês estão se empenhando demais. A estrutura tá linda. A estrutura tá linda, mas se o objetivo espiritual não for alcançado na vida de vocês e através da vida de vocês, de nada adiantou.
De nada, nada. Só do trabalho. A gente só fez um evento. E a gente não quer fazer um evento. A gente quer que a glória de Deus seja manifesta nesse lugar. E através da vida de vocês. Aí vocês trabalhando, vocês, né, dando um sorriso, um aperto de mão. E entendendo o porquê que tem uma coisa Por que que a gente sempre estava fala, fazendo, né? Por que a gente estava fazendo um evento isso, desse? né? De não importa o que você está fazendo. Né? Importa onde está teu coração. Então se você não tem ninguém para tocar no louvor, vai ficar preocupado? Não. Cara, a gente canta aqui, todo mundo sabe cantar, 1, 2, 3 e Até todo mundo canta. Não tem quem vai pregar, cara, a gente abre a Bíblia e a gente lê junto. Não tem quem vai ligar o som, não precisa de som, a gente faz uma roda e faz. Naquela época não tinha grandes estruturas, na época de Jesus, e a presença estava ali sendo manifestada, né? E eu acho que a gente ficou durante muito tempo, uma geração, né, que tá na cidade. A gente não vai dizer, a gente não vai falar. Isso, não vai falar, não, de jeito nenhum. Mas ficou presa à estrutura. E a gente começou a ensinar uma outra geração também a estrutura. Né? Como funciona a estrutura, mas não levou eles ao coração de Deus, né? Vamos lá, vamos olhar o que Deus quer. E aí eu vejo o Espírito conclamando, geração que tem que ser pai, se levante com a paternidade. E ele está ativando os filhos, os meninos, com essas lágrimas. Né? Vocês tiveram um papel muito importante nesse movimento de Deus na minha vida, porque no final do ano passado foi quando Deus começou a me chamar para ir para essa área. Né? É porque quem tem o ministério profético nesse tempo está se voltando a ouvir aonde está a profecia. Sim. E é o que o texto está dizendo, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então, a profecia está ali. Então, os profetas estão descendo e colocando os ouvidos aonde está a profecia. Então, Deus, ele não me inclinou, né? Ele me derrubou para ouvir as crianças. Então, eu lembro que quando eu fui convidado para ir no acampamento de vocês e tal, eu comecei, de novo ali, Deus falou comigo com as lágrimas, em relação às lágrimas, tanto nos jovens quanto nos adolescentes. E foi muito incrível porque essa percepção de que eles não estão chorando por aquilo que a minha geração hoje chora. Eu quero um chamado, eu quero um casamento, eu quero uma profissão, eu quero não sei o quê. Eles não estão chorando por isso. Deus falou comigo. Eles estão chorando pelo reino, eles não sabem decifrar em palavras pelo que estão chorando. Mas essa lágrima é a própria intercessão do Espírito saindo já deles. Percebam, pater. Vocês que são pais, deveriam ser pais. Percebam. É isso que Deus falou comigo. Então, naquele dia, naquele acampamento, eu vi a galera lá chorando, ela chorava. Eu lembro de uma menina foi lá na frente, e Deus falou assim, eu vou derramar um batismo aqui. E ela começou a chorar, e todo mundo começou a chorar. E foi algo, e Deus estava falando comigo, né? Eu estou dando para vocês a bênção, a dádiva das lágrimas, porque os olhos secos não podem contemplar. Então a visão dos jovens, elas são banhadas por um olhar de lágrimas dessa profecia agora. Então nós precisamos ter essa visão, nós precisamos ver. Sim. Com esses olhos emaranhados, sabe? Então nossa, esse tempo tem sido um tempo assim maravilhoso, porque eles estão ministrando sobre mim mais do que nunca, e vocês fizeram parte disso. E eu tenho aprendido muito com o Senhor, né? De perceber que essa unidade, e aí entrando um pouco nesse aspecto em si, porque Satanás conseguiu nos convencer de que a gente pode fazer separado. E tornou no meio do povo de Deus a unidade uma utopia. Como se fosse algo muito romântico na esfera da quimera ali. Sim. É só você perceber, gente. A gente não compõe mais coisas sobre unidade. Lembro que nós somos do mesmo tempo, né? Na nossa época a gente cantava... a gente cantava muitas músicas sobre unidade, né? Muitos. Lembram aí? São tantas. Somos. Não, essa aí é que mais que canta hoje, né? Ela canta hoje, mas ela não é de hoje. Não. Você fala assim, sobre tua vida, meu irmão, não vale. A gente fazia momentos intencionais para que a igreja, de forma intencional, entendesse que né? A aliança do Senhor tenho com você. Tinha muito isso. Sim. Agora, os compositores, hoje a gente não libera a realidade sobre isso, porque o nosso espírito, ele se desviou desse caminho, né? Uma geração, ela canta daquilo que é a cultura dela.
se ela não canta sobre unidade, aquilo não é cultura. E isso é tão grave porque Paulo ele vai falar em 1 Coríntios 3, se não for 3, é algum outro capítulo, e se não for o primeiro, é o segundo, né? Com muita precisão. Senão você olha e vê onde quer. Tá na Bíblia, gente, por favor. Não, mas é isso mesmo. Ele vai falar assim, eu não pude falar com vocês como maduros, mas sim como meninos na fé. Eu não pude entregar um alimento sólido. E aí ele explica por quê. Ele fala porque há contenda e divisão no meio de vocês. Então a nossa divisão, ela nos mantém no nível de meninos espirituais. Ela não nos deixa avançar para se alimentar daquilo que é sólido que vem do céu. E é interessante que Paulo está falando isso para a galera de Coríntios, que é a galera do dom. Isso. Que é a galera do Coríntios 12. Tem muito dom, ele tem que organizar o dom, mas ele está falando, olha só, o teu dom sem a unidade não expressa a plenitude do reino. Não, de jeito nenhum. Essa é igual uma carroça vazia, cheia de barulho, só faz barulho. É muito assustador isso, né? Porque deve mexer conosco, né? Quando a gente faz essa cisão dos meninos, dos jovens e dos velhos, a gente está causando uma cisão no reino. Então há uma conclamação, eu gosto de falar disso, o espírito de Elias, né? Porque a igreja dos fim dos tempos é uma igreja profética. E o problema é que Satanás entendeu isso. Pode falar Satanás aqui? Pode. O problema é que o capiroto, né? Entendeu isso? E nós não entendemos. Porque o texto vai dizer, nos últimos dias, o que é últimos dias? É um termo escatológico que vai determinar ali um período que é entre a primeira vinda e a segunda. Sim. Então nós estamos nos últimos dias. Essa igreja dos últimos dias é a igreja que ele vai dizer que virá, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, na volta, virá o espírito de Elias, né? Para que ele faça o quê? Para que ele converta o coração dos pais aos filhos. E dos filhos o primeiro movimento é dos pais aos filhos. É por isso que eu, hoje, como uma geração paterna, porque eu não sou mais um menino. Embora a gente queira Tá. Esquece essa parte. Vai, pula. Essa parte, a gente não é mais um menino. Tá. Não estamos na parte do sonho. Isso, exatamente. Isso aí. Então, assim, é por isso que a gente olha para trás e a gente precisa se converter o nosso coração primeiro a eles. Sim. Eu não tenho que esperar. Eles precisam receber. Eles precisam de paz para explicar. Sabe o que é a lágrima? A maturidade está na gente. Isso aí. É isso. Sabe o que é essa lágrima que você está derramando? É o Espírito Santo. Sabe o que é isso? Então tá conosco, a gente precisa ensiná-lo. Eles não falam sabem. assim, isso que eu não tenho mais, é isso aí. Porque na verdade, essa dor, eu acho que de uma geração... Que não vai chegar até ela. De uma geração que, por exemplo, a nossa geração não foi uma geração que foi muito bem discipulada. Entende? A nossa geração não foi uma geração que foi bem anunciada. A nossa geração cresceu, a gente tá meio que no limbo ali, né? Que foi uma geração que ficou... que foi antes da gente. Para de falar geração, porque nós somos todos uma geração. Mas é a palavra que a gente tem, exatamente, né? Mas um grupo que foi antes da gente, né, que não sabia como ser pai espiritual, não sabia como discipular, não sabia como enviar, não sabia como legitimar, como Paulo fez com Timóteo, como Paulo fez com Tito, né, naquele momento ali que estava passando, exatamente, Tito, Timóteo, tinha toda essa idade dessa galera mais nova, né, e Paulo estava afirmando eles, né, você não teve um pai, tudo bem, cara, mas só que olha só, você não vai fazer assim, desse jeito, você vai fazer desse jeito, se vierem com tais doutrinas, você vai combater com essa verdade e tudo mais. Paulo foi esse cara, né, e quando a gente não tem, a gente não sabe como fazer. E a gente está aprendendo com o Espírito Santo a voltar o nosso coração para essa galera mais nova do que a gente, para poder ensiná-los não só a maturidade de usar os dons que o Espírito Santo está derramando sobre a vida deles, mas para fazer eles entender também. Mas só que aí vai depender da nossa disponibilidade e da gente lançar tem até um livro que eu gosto. O que eu acho mais incrível nisso é que, assim, com isso tudo acontecendo, nós, esse grupo, nessa geração, esse grupo tá tendo uma oportunidade de voltar a esse quebrantamento que não tem mais. Exatamente. É isso. Mas aí só não volta, eu acredito que só não volta porque criou-se um ego. Orgulho. Né? Criou-se um ego dentro da geração que a gente tá atual, ou do grupo que a gente tá atual, de falar assim, eu também quero alguma coisa. Né? Sim. E paralelo a isso tem a questão, né, de uma voltar à outra. Então, assim, a gente tem pais
Pais que eu falo, os físicos, mas também o espiritual. Acima de nós tem uma geração, tem um grupo que faz parte desse grupo. Um grupo que faz parte da geração. Aqui, ó. Eu ainda não peguei os termos, mas eu sei o que eu quero dizer e sei que os ouvintes estão entendendo. Vocês estão entendendo? É ouvinte ou telespectador, gente? Só As pra duas entender. coisas. As duas coisas. As duas coisas. Isso, as duas coisas. Tá no Spotify, tá no Então, YouTube. você tá nos vendo, nos ouvindo, glória a Deus. Então, assim, então a gente precisa olhar para os meninos, mas nós precisamos entender que existem velhos. A palavra fala isso, anciãos, né? Os idosos, aqueles que carregam um sonho. Então é o seguinte, eu preciso, essa geração acima de mim precisa se converter o coração a mim. E eu converter o meu coração a eles. E aí quando eu me vir como pai, eu olho para esses meninos e de novo, eu converto o meu coração. Você tá entendendo? Sim. É um ciclo saudável processo, de idade. exatamente. E vamos falar agora da etapa seguinte. Quantos não sonham mais? É isso. Então, por exemplo, eu não posso olhar porque aos jovens Deus concedeu a visão. Ele mostrou a planta. Só que o jovem, ele vai, sabe? Se ele não tiver a profecia, ele não entende com clareza de tempo e modo de aplicar a visão. É isso. E aí, se ele não olha para trás, para essa geração que é completa com os anciãos, os velhos, ele não entende que esse velho vai dizer, olha só, eu já fui aí, eu quero com você e eu sei como é que é. Deixa eu te mostrar o que Deus me mostrou, onde a gente vai chegar. Eu estou sonhando. Um dia eu tive essa visão, hoje ela se tornou um sonho. E eu vou te ensinar como se chega aí. O problema é que a gente acha que se tornou muito... Eu estou todo arrepiado, gente. Eu também. Meu Deus. Espírito Santo aqui. Amém. O problema é que a gente acha que a nossa geração em particular é a geração que desenvolveu, né? O Instagram, as mídias. A gente acha que esse grupo que a gente acha que é o que está fazendo certo. A gente acha que é autossuficiente. E foi aí que a gente caiu. E aí não valoriza o aí grupo que está na orgulho. frente. Entra orgulho. Entra orgulho, o ego. Não, aí quer falar mal do que está na frente e não valoriza, e não dá percebe atenção. o que está acontecendo. Não cuida dos que estão vindo. Mas foi o que você falou, é uma ação satânica mesmo, no inferno, né, para destruir essas pontes entre grupos da mesma geração, para que um se torne, fazendo isso sutilmente, se torne contra o outro. A gente tá percebendo assim, tá? Um se torne contra o outro numa medida de competição. E não apenas uma medida de contra mesmo, sabe? Mas uma medida de competição de você já fez o que você consegue, mas olha, deixa eu te mostrar como é que a gente consegue fazer melhor do que você fez. E tem essa coisa, os meninos ficam ali embaixo, embaralhados, mas recebendo a profecia de Deus. Os jovens que não querem ouvir porque acham que tem o melhor do que a geração passada. A geração passada não quer descer porque também não vê que Deus está trazendo uma coisa nova e eles não querem descer para entender como Deus está se movendo agora. Então há uma cisão nesse ínterim ali. Nem parece que está todo mundo no mesmo lugar, mesmo propósito, né? Exatamente. Não parece, né? tá tipo cada um por si. E o perigo disso que Deus está gritando, né, é o seguinte, geração, vocês estão chegando num ponto crucial. E o que é esse ponto crucial que eu falo? É que é o ponto em que a obediência ela perde o prazo. Ela expira o prazo. É exatamente aquela geração que foi fazendo um monte de coisa. Vai fazendo. Aí Deus fala assim, olha, por 10 vezes você me tentava. É interessante esse texto que Deus fala 10 vezes. 10 vezes vocês me tentaram. Agora vocês não vão entrar. Então eu tô com um temor, porque, óbvio, paralelo a isso, Deus trata o remanescente de forma diferente. Sim. Que ele vai olhar para José e Caleb e fala assim, vocês entenderam, vocês podem entrar. Só que eu quero que a minha geração entre. Só que ela não está percebendo que o tempo está acabando. Porque até para obediência existe um tempo. Exatamente. Né? Obedecer, eu lembro que eu aprendi isso muito novo na EBD. Né? Obedecer tardiamente também é desobediência. Né? Mas eu vou obedecer daqui a pouco. É desobediência. É desobediência. Né? Porque é a falta de posicionamento sobre aquilo que está sendo liberado agora. Porque o barro tem que entender que quando o soberano, o criador do universo fala, ele sabe o tempo que ele está falando. Isso aí. Quem é você para dizer quando você vai? Tá entendendo? É muito doido isso, não faz sentido pra gente. E a gente vai adorando dizendo que ele é o Senhor da nossa vida. Exatamente. Não faz sentido não nenhum. faz sentido nenhum. Se você não tem obediência, você falar que ele é o Senhor da sua vida, não existe essa conectividade, porque a própria palavra diz, o próprio Senhor Jesus diz, que aquele que me ama obedece. Isso.
Aquele que me ama obedece. Como é que eu vou cantar sobre eu te amo, Jesus? Como é que eu vou ministrar sobre amor, sobre derramar do coração, sobre contemplação, sobre ter tempo, sobre devocional, sobre vida de devoção a Deus, se eu não tenho obediência? Ao que é simples. Aquele que me ama obedece os meus mandamentos e os guarda. E esse será amado pelo meu Pai. Então, assim... A prova real do amor, né? A prova real do amor com Cristo não é o quanto você canta, não é o quanto você posta no Instagram, não é o quanto você alcança de pessoas através da sua voz ou através de uma pregação. A prova real de amor a Cristo e a Deus você me obedece. Você me obedece quando eu te peço uma coisa só, que você estava falando aí do jovem rico, né? Foi lá, né? Então vem, me siga, cara. Ele tinha outra prioridade que não era obediência, que não era amor a Cristo. É a geração que quando Jesus pede uma coisa, ele vai embora. Ela vai embora. Porque não ama de verdade. Eu ouvi alguém falando em algum podcast sobre isso e aquilo, essa frase ficou na minha cabeça. Né? Ama a sensação do ambiente, mas não ama a presença. Né? A gente cria um ambiente da presença de Deus, a gente cria um ambiente de adoração maravilhoso, mas eu amo a sensação daquele ambiente, mas eu não amo a presença que está naquele ambiente. Muito grave. Aí quando acaba aquele ambiente, acaba a minha vida com Deus, acaba meu relacionamento com Deus, acaba a minha obediência a Deus, acaba meu choro, acaba a minha lágrima. Eu desço daquele lugar, eu saio daquele lugar, eu subo daquele lugar e vida normal, como se nada daquilo tivesse acontecido, porque eu amei o lugar, né? Eu amei o ambiente, eu amei a sensação que aquele ambiente me trouxe, de conforto, de consolo, Sim. mas não amei a presença, Sim. porque a presença também confronta. Né? A presença não só te traz conforto, consolo, mas ela também te confronta ao nível de te revelar o que você precisa deixar para ir mais profundo, né? Para você obedecer um pouco mais. É um passo de cada vez. Né? Jesus não vai te pedir para você deixa tudo de uma vez só. Mas a gente é uma geração também, assim, não só a gente, né? Mas criou-se um nível de emoção maior do que a razão. E que a gente canta muito mais sobre as emoções que nós sentimos durante a presença do que a valorização da própria presença. Né? Cara, eu tô muito feliz você tá aqui, muito feliz. Eu amo a sensação de você tá aqui, mas eu não tô aproveitando a presença. Eu só tô aproveitando a felicidade de estar aqui. E assim, esse lugar é muito grave, muito perigoso, como a gente tem dito, porque os atrasos eles não serão mais aceitos. E você estava falando sobre a obediência tardia, né? E por que é perigoso? Porque nem a obediência tardia vai ser aceita nesse lugar. Porque essa geração, depois que Deus fala, você não vai entrar, aí o que eles vão fazer? Agora a gente quer entrar. Aí Moisés fala assim, agora não faz, porque Deus não está com vocês. Se vocês forem, vocês vão perder. Deus cancelou. Deus não cancelou a promessa, cancelou a entrada da geração de vocês na promessa. A geração que veio depois, eles vão entrar. Então, olha, pelo amor de Deus, olha como é que isso é pesado. Sim. Porque tem tempo que você pode atrasar. Mas quando o tempo acaba, não adianta você obedecer atrasado, porque o tempo acabou. Aquela obediência você não pode... Eu sei que isso é muito sério que eu estou dizendo. Mas é sério. Mas sério, né? Aquela obediência não pode mais ser exercida. Foi exatamente o que Deus falou com aquela geração. Então, assim, quando a gente fala que a gente entende o quadro profético, a igreja dos últimos tempos é uma igreja profética, por quê? Porque é o espírito de Elias que vem. E o que é que o espírito de Elias faz? Ele vai o quê? Ele não vai acender o fogo em qualquer lugar. E ele nem vai acender o fogo. Ele olha para o altar está quebrado. O que ele fala? Preparar o altar. Pega 12 pedras. Interessante que ele vai pegar 12 pedras num período em que a nação era dividida, eram duas. Mas o que ele está dizendo? Vocês para Deus são uma nação só. Então são 12. O que é 12? 12 é a unidade da nação. O que Deus está falando assim? Deus está levantando o profeta e está falando pro profeta, você quer fogo, eu quero mandar. Mas eu só posso mandar fogo sobre a plataforma da unidade. Então, o profeta vem e ele vai lançar o fundamento do fogo, que são as 12 pedras. E detalhe, essas pedras não poderiam ser lavradas. Tinham que ser pedras como elas são. Não pode ser maquiadinha, não pode ser... sabe, essa geração que a gente é um monte de coisa, né? Mas a gente não é nada. Então Deus fala assim, vem como eu te fiz, vem como você
Para de vir como o outro, para de pensar em outro, para de pensar no outro, né? No dom que você não tem. Então vem. E aí Elias fala o seguinte, ele faz esse altar com 12 pedras, e ele diz assim, olha, hoje, fique sabendo, responda-nos, Senhor, para que esse povo saiba que o Senhor é Deus. Eu gosto disso, porque ele não fala assim, responda-me, Senhor, para que esse povo saiba que eu sou teu servo. Uhum. É desprovido de um apego à revelação, de um apego De ao que fogo. ele Não tem nada a ver com ele. Ele é o Não tem cara nada a que ver tá com trazendo ele. fogo. Não, porque É isso. Não tem nada Porque a ver com ele. eu sempre penso nisso, cara, assim, a igreja já estava aqui estabelecida antes de mim, e ela vai continuar estabelecida para todo sempre. Para sempre. Então eu sou parte cooperativa daquilo que Deus está construindo na eternidade. Eu não sou uma parte super importante que, ai meu Deus, sem mim Deus não vai conseguir fazer, cumprir. Não, cara, pelo amor de Deus. E o que você está falando, né, aí sobre essa questão da pedra que não era lavada, cara. Que coisa linda, porque eu sempre ouvi isso e isso sempre ficou no meu coração. A unção de Deus só opera naquilo que é original, não opera naquilo que é fake. É isso. Né? Então a gente às vezes quer fazer uma cópia de alguma coisa porque tá dando certo em algum lugar e a gente quer fazer igual, ou então a gente quer mascarar o nosso coração, mascarar a nossa adoração, mascarar o nosso serviço. Logo pra Deus, né? Logo pra Deus, e Deus tá falando assim, você tá fazendo pra quem, cara? Você tá fazendo pra você mesmo? Você tá fazendo pra impressionar os outros? Porque eu tô te vendo. Eu tô te vendo por dentro. Me lembra de Sara, né? Que Sara tá rindo porque Deus tá reafirmando a promessa. Aham. Uma hora ela criou, mas passou tanto tempo, agora ela tá rindo porque Deus tá reafirmando. Aí Deus fala assim, Sara, você riu. Ela falou, não ri não. Ela tá mentindo pra Deus. Mas assim, não, eu não ri. Você riu, Sara, por que você tá mentindo? É muito doido, não? Enfim. E aí, esse profeta, ele não tem essa questão, né? O fogo veio e tem que vir com o meu nome. Ele falou assim, que esse fogo venha, para que o teu povo saiba que tu és o Senhor. E o que Deus faz? Ele derrama fogo. Só que essa geração, tanto a geração, os pais, né, e o povo, e ali, na verdade, era uma convocação para todos os setores da geração, todos os grupos da geração. Sim. Ali tinham meninos, jovens e idosos. Isso. O profético estava ativando a nação na unidade, né? E o que acontece é que o profeta sabe que ele não pode acender o fogo. O problema que a gente tem hoje é que a gente acha que pode trazer o fogo do céu. A gente não pode trazer o fogo. O que você pode fazer é preparar esse lugar do fogo, que é a unidade. O fogo quem traz é Deus. Então toda essa coisa autoproduzida, né? A presença autoproduzida, né? Através das canções, através do... Você vai nos cultos, é toda uma coisa... O homem está produzindo algo e ele chama aquilo de fogo. Mas por isso que não dá liga, porque não parte da unidade. Fica ministérios de louvor que estão tocando coisas tão profundas, mas tão brigados. Carregam ódio... Vamos falar sobre isso não? Vamos embora. Pode não. Bom. Fala sobre isso não. Fala. Vamos falar sobre isso não. O que vocês acham que é a maior dificuldade entre essas etapas aí? Entre os que já estão na parte dos sonhos, entender entender a visão, qual vocês acham que é a maior dificuldade ou diferente de cada um tem uma dificuldade? Qual a opinião de vocês? Isso daqui eu acho que acontece porque hoje a gente está falando do ego. Então, eu tava quando você estava falando, né? Tem uma coisa assim que mexe muito comigo, que é a questão não só da afirmação, mas o medo de perder lugar, né? E, por exemplo, muita gente começou a afirmar as outras pessoas. Por exemplo, a gente vai começar a afirmar os jovens. Então, parece que os velhos foram descartados. Né? A gente vai começar a afirmar os mais novos. Então, parece que os jovens foram descartados agora. Passou a tua época. O que vem cá? Todo mundo que tem até 30 anos, que agora vai ser oração para quem? Porque o negócio tá aqui. Então, calma aí, eu tenho 31 anos, então passou pra mim. Não posso ficar. Não posso ficar. Então, faz uma oração contrária no teu lugar. O que eu acho que é um sentimento de rejeição que vai gerando, né, você se separar. Né? Eu tô me sentindo rejeitado hoje, então eu não quero mais. Eu tô me sentindo rejeitado pelo meu filho. O meu filho naturalmente vai rejeitar o filho dele. Né? Então uma geração tá rejeitando a outra porque não se sente, não tem espaço. A gente para de ouvir o que é conselho. E é como se né? a gente não ficasse nem feliz quando a gente vê uma outra, né, geração que fala. Se movendo, né? Isso, em ascensão, né? Florescendo. Porque no final dos contos eles estão nos ofuscando, né? Isso. E o orgulho tá como raiz de tudo. O orgulho, exatamente, eu ia falar isso. O orgulho, porque, na verdade, a corrida lá de Hebreus capítulo 12 fala sobre isso, né? Que não é uma corrida
cada um corre sozinho, é uma corrida de passar bastão, né? Uma geração anuncia a outra geração. Então, aquilo que eu tô correndo, né? E corrida de passar bastão é isso, né? Eu corro com o bastão na mão. E você tá quando eu vou chegando perto de você, você vai correr junto comigo em um determinado tempo. Eu passo o bastão para você, eu continuo correndo com você em determinado tempo. Você vai à frente e eu vou parando. Né? Então, esse tempo de interseção entre um corredor e o outro é o tempo do discipulado, do aprendizado, é o tempo onde o discipulador derrama seu conhecimento daquilo que ele correu sobre em cima daquela pessoa que está correndo. E você também aprende com quem está correndo. Óbvio, não tem porque como. você vai ter uma hora que você não vai mais seguir naquela corrida, vai ser ele, você também aprende aquele Porque tempo discipulado ali. vida na vida, É gente, isso. vida na vida não é só uma vida ensinando a outra vida, é as duas vidas Isso em compartilhamento. Mas acontece que a galera que tá vindo antes não tá sabendo afirmar por conta de orgulho, né? A galera que tá vindo na hora que pega o bastão vai tá com a sensação de orgulho também, porque vai falar assim, eu vou fazer melhor que você. Sim. Né? E ao mesmo tempo que essa galera que tá pegando o bastão, que daqui a pouco vai ter que passar para uma outra geração, que é a geração dos mais novos, não vai querer passar, porque não vai ter, eu não acho vai ter que como. essa é uma geração... Aí não quero passar, porque tá comigo, não quero passar, tá comigo. Essa fase aqui, eu acho que ainda são os que estão chorando, mas não estão nem sabendo por que estão chorando, estão vendo aquilo ali. Então acho que depende mais das duas da frente para cuidar deles, porque... A minha resposta à sua pergunta, que eu não lembro... qual é a sua pergunta? Mas assim... Qual é a pergunta? A resposta o desafio está no coração dos pais, é isso que eu diria, né? Porque o início da profecia, ele converterá o coração dos pais aos filhos. Gente, a Gabriela Lopes, a gente estava conversando com ela e ela falou algo tão forte pra gente, assim, que mudou a minha perspectiva até. Ela falou o seguinte, volte, né, seja intencional em não perder quem você era do início. Uhum. Ela falou o seguinte, porque a nossa mente vai se alargando, a nossa mente vai crescendo. Só que a gente se confunde e acha que o coração tem que crescer também. A mente expande, mas o coração tem que voltar. A mente expande, mas o coração tem que ficar no... É por isso que Jesus fala assim, você tem que ter o coração como de uma criança. Que criança? Naquele tempo em que você foi chamado, naquela pureza, naquela inocência. A sua mente tem que se alargar com conhecimento. Mas aí o conhecimento alarga, você começa a se achar. Você começa a olhar para você e é aí que uma geração se perde. Porque ela sabe, mas ela não sabe mais de nada. Né? Então, aí, olha o convite de Jesus. Você cresce, eu vou te dar a visão, você vai saber. Só que você tem que voltar e ter o coração como uma criança. Por isso que ele fala, guarda o teu coração. Nossa, você é responsável pelo seu coração. Não é? Que coisa preciosa. Eu fico pensando assim, cara, por que Deus está falando através das crianças? Volta a elas. Porque o teu coração tem que ser como elas. E é por isso que eu não entreguei tudo a você. E há uma ilusão, essa competição traz uma ilusão de que acabou o tempo, né? Se Deus levanta o dela, acabou o meu tempo. Se Deus me levantou, acabou o tempo do outro. E é o que a gente está falando aqui. Deus trabalha com os grupos dentro de uma mesma geração. Então, em locos, no mesmo tempo, tem que haver... Nós precisamos precisamos. Velhos, jovens e meninos. Todos no movimento no mesmo tempo. Tem que haver isso. Então, quando a gente perde algo... Eu costumo dizer que é um espírito de Roboão que tomou a nossa geração, né? Sim. A gente entra no governo porque chegou a nossa hora, e aí o conselho está ali, os anciãos estão ali, e a Bíblia vai dizer que ele não ouviu os velhos, ele preferiu ouvir os jovens da idade dele. E ele acabou com o reino, porque ele não ouviu o conselho dos anciãos. Por quê? Porque eles eram ultrapassados, porque eles não sabiam. E foi exatamente aí que o governo foi rasgado. E tem muito isso. Poderoso demais. Né? E não tem como a gente não pensar em ver tudo que está acontecendo hoje, né? Exatamente nisso, né? Alguém que toma o poder porque é jovem, legal, cara, assumiu uma liderança, assumiu um lugar de destaque, eu sou jovem, agora vou esquecer tudo que alguém um dia já caminhou tantas vezes nessa estrada, já viu tantas vezes, né? Porque as coisas, não só no reino de Deus, mas na vida, elas se repetem de formas diferentes, mas se repetem. Mas alguém que tem um pouco mais de experiência, ela vai falar, cara, já vi isso aí. Já vi isso acontecer. Né? Já vi esse caminho, já estive nesse lugar. E eu não consigo deixar de... Vamos falar do Ministério de Louvor? Eu digo que você falou. Tô procurando um assunto, né? Mas a gente pode entrar. Vamos voltar então. Não, que
Eu acho que foi tão forte que você falou em relação ao fogo, né, do altar consertado, e por que o fogo não vem? É porque existem rupturas dentro da própria performance ali, né? Que o homem fabrica, né, pra ver o negócio. Mas a gente tá esperando o fogo, mas o cara realmente não fala com o ministério, não fala com o carinha que tá servindo junto com ele. É por isso, eu sempre costumo perguntar, você quer fogo de Deus? Quer? Então por que carregar ódio no seu coração? Você quer fogo de Deus? Vamos beber água todos juntos aqui? Bebe água aí também. O homem não produz fogo, ele administra o que Deus traz, né? No tabernáculo, Deus envia o fogo, o homem administra o altar de bronze, né? Isso. E aí você vai ver lá exatamente, diante de Elias ali, ele tá ali, Deus manda o fogo e ele sabe que ele não pode, não tinha, deixa eu acender aqui o fogo, não. Deus tinha que acender. E gente, Deus tem os princípios. É por isso que Davi sofre, ele quer fazer uma coisa para Deus que é boa, que é trazer a presença, mas ele não pergunta para Deus como é que faz. É a geração que se acha boa demais, traz o carro novo e pergunta depois. Faz e pergunta depois. E tem um monte de consequência. Ocorre tantas mortes porque ele faz por conta do braço dele. E depois coloca a culpa em Deus. Levar e de qualquer maneira. Ficou triste. Exatamente. Então, não importa o tanto tempo que passou, os princípios não mudam. Deus é um Deus de princípio. E se você crê que Ele é um Deus poderoso e você não obedece o princípio dele, você nunca vai usufruir do poder que Ele tem. Então, é isso. Davi está perguntando depois. E aí ele tenta trazer a presença. Que coisa boa. Eu costumo falar isso pra galera. Gente, ai, meu Deus, é muito doido. Porque Davi está se alegrando, ele está feliz, a presença está ali, né? Mas a alegria, sem princípio, é meninice. Você tá alegre porque tá fazendo algo para Deus, mas não tá fazendo algo que Deus pediu para você fazer, do jeito que Ele quer fazer. Vamos embora de novo? Vamos. Eu já ia falar, eu aceito de novo. Jesus, a gente não tá bem, a gente tá bem não. Não estamos não, a gente tá bem. A gente tá bem, Aí tá bem. Então, e aí, o que acontece na igreja é que quando o fogo apaga, para acender esse fogo, é Deus de novo, porque o Espírito Santo vem. E ele acende as línguas de fogo sobre a igreja. Então você se coloca... Como eles estavam lá no cenáculo? Todos unidos no mesmo lugar. E no tempo de Pentecostes, obedecendo uma direção de Jesus. Talvez você diga, não, eu já andei com Jesus 3 anos, eu estou pronto. Ele soprou sobre mim, eu tenho o Espírito Santo. Eu já estou pronto para ser testemunha. Ele Mas Jesus mandou falou assim, a todas as nações, batizar. Eu já posso ir. Exatamente. Só que ele disse, fica. Não vai, você vai queimar o meu filme. Se o Espírito Santo não transbordar de você. Então, gente, isso é muito desafiador. E é muito sério. Mas é algo. Não tente acender o fogo. Não acenda o fogo. O fogo não é acendido pelo homem. O fogo é administrado pelo homem. Pela responsabilidade que ele tem uma vez que Deus acendeu. Então, eu acho que falta muito isso em nós, né? Essa conexão da geração vai nos fazer chorar de novo. E vai nos ao mesmo tempo que eu olho para lá, eu olho para quem está vindo, eu choro, porque eu tenho lágrimas, e eu volto a ter a profecia do que Deus quer fazer. Eu tenho a maquete, a visão toda, e agora eu tenho a sabedoria, porque eu me conectei. Isso. Gente, a igreja dos últimos tempos é uma igreja infalível, Satanás sabe disso. É porque, na verdade, você vai sonhar com os que sonham. Vai chorar com os que choram. Literalmente, foi bom. Exatamente. Tá completo, exatamente. É o evangelho, né? Cara, é o profético. Você estava falando isso, eu fico imaginando assim, cara, realmente, a gente só administra aquilo que Deus manda, cara. E como é que a gente administra na unidade? A gente não administra sozinho, né? Deus mandou uma coisa, e a gente ouviu isso, e eu fiquei... Uma das frases que eu ouço, né, eu vou colocando no meu coração, né? Se você tem algo, uma missão que dá pra você cumprir sozinho, isso é uma missão do teu coração. Agora, se é uma missão que Deus está te dando, né, você nunca vai conseguir fazer sozinho. Você vai precisar de pessoas para poder cumprir, porque ela é maior que você. Né? Ela é muito maior que você. Então, o que acontece é que às vezes, eu tenho um sonho no meu coração. Eu tenho uma visão no meu coração. Mas se você quer fazer isso sozinho, levar o seu nome, vai botar lá. Fulano LTDA, né? Porque é limitado. Agora, sabe qual que eu acho que a maior dificuldade das pessoas é isso? Elas acham que as coisas têm a ver com elas. Não tem nada a ver com elas, é a ver com Deus. Então, assim, faça pra Deus. É esse que tem que ser o pensamento. A questão é,
cara, eu tô esperando fogo de Deus, eu quero fogo de Deus, eu quero fogo de Deus. Mas aí, isso com fósforo, né? Mas só que a minha vida tá toda errada, né? Eu tô falando mal de fulano, eu tô... E muitos não também. sei o quê. Aí, quando, na verdade, Deus quer mandar o fogo, a gente só precisa, de fato, cara, isso aí acendeu Na verdade, meus olhos. na verdade, o que a gente vai dizer aqui de forma muito clara é que se você odeia o seu irmão, se você não tá andando em unidade, você não quer o fogo. O que você quer é a experiência gospel. Que Isso você aí, aprende a aquele negócio da É, a experiência da não, presença, Vocês que né? estão aí assistindo, já viram, né? A Você experiência não pode. quer o fogo, você quer simplesmente um arrepio, uma sensação, Isso ou simplesmente aplacar o seu ministério, porque o ministério hoje dá glamour, não é? Dá título, dá números e tudo mais, né? Então, isso é tão cansativo, né? Quando as pessoas não entendem isso. Então, assim, se você é do louvor, ou se você faz algo pra Deus na frente... A gente tá falando do louvor aqui, eu não falei de nada. Eu tô falando do Você é de louvor. qualquer- Mas eu queria falar de qualquer área, ministério. qualquer área da igreja. Qualquer ministério do louvor que você seja. Não, porque... Nossa, meu Deus. Não, a gente... Entendeu? Vamos falar sobre isso não, vamos embora. E também tem muita gente tá no automático, né? Fazendo assim, vivendo no automático com Deus. E não é isso. É porque fugiu mesmo dessa unidade. Assim, não tem. como ele tava falando, né, eu fiquei só entendendo, né, de que o Do fogo louvor? permanece... Não, do louvor não, gente, pelo amor de Deus. Né, mas o fogo só permanece no altar enquanto ele está sendo administrado em unidade. Isso aí. Quando ele sai de unidade, ele quebra de novo, o fogo vai embora. Né? Então, assim, como é que administra para que a presença permaneça? E nós somos habitação do Espírito Santo, né? E isso pode, né, gerar muita coisa na gente, mas só se a gente viver em unidade. Né, Paulo, você começou falando da igreja de Corintos, e eu tenho meditado nisso, não tenho falado, né, sobre isso, né, das facções que existiam dentro da igreja. Divisão. Né, e Paulo vai batendo neles o tempo inteiro, falando, né, de uma porção de coisa, dos dons e tudo mais, e no final, né, da primeira carta ele fala assim, então o amor... Que Jesus falou. Porque eles serão vão falar, Paulo vai serão batendo. conhecidos. Porque de nada vai adiantar eles fazerem o que eles estão fazendo se não tiver amor. Eu acho que as pessoas olham para 1 Coríntios 13 como parece que é um poema. Isso. Se você não falar a língua, ainda que eu, parece que é uma coisa lindinha, fofinha. Aquele é algo visceral. Muito. Ele tá dizendo assim, ainda que você dê a sua vida, se você não tiver amor, pro céu não vale nada. Engraçado que ele vai botar, o sanduíche ali, né? Ele vai botar o 13 entre o 12 e o 14. Você entendeu isso que eu tô falando? Vem aqui, uma sabedoria. Ele vai colocar o 13 entre o 12 e o 14. O 12 ele tá falando de dons, né? O 14 ele tá organizando a profecia. Sim. E ele coloca no meio, ele fala assim, vou te falar sobre algo mais excelente, que é o amor. Agora, Deus faz algo desafiador. Ele vai dizer assim, você me ama? Agora eu vou te dar a prova real para você saber se você me ama. Se você me ama e não ama o teu irmão a quem você vê, e você não me vê, você na verdade não me ama. Isso é muito sério. Porque amar o irmão, amar a Deus é fácil. Ser filho é fácil. Agora ser irmão... Ser irmão não é... Não, e engraçado que não é qualquer amor. Né? A gente, eu amo. Amo você. Tá. Amor de Cristo. Não, Chama no amor de Cristo. É dele o amor, né, meu? Isso. Mas, cara, é um amor sacrificial mesmo, né? Jesus fala sobre isso, que nós seremos reconhecidos como discípulos dele se nós amarmos uns aos outros como ele. Não é como nos você amou. acha que tem que amar. Não é... Exatamente. Ai, meu Deus. Aí volta lá para Lucas 6, né? Onde tem aquela 50 lições lá de Jesus no Sermão da Montanha. Sermão da Montanha. Meu Deus. Falando exatamente isso. Se deu um tapa no seu rosto, vai lá e vira outro lado. E é interessante você estar falando isso. Vamos entrar em uma coisa um pouco mais filosófica aqui. Por favor. Até a pessoa, ele não é professor de hebraico, tá falando sobre isso. Mas assim, essa expressão que Jesus vai falar assim, é um novo mandamento te dou, no original é entolikainen, né? E quando vão perguntar para Jesus, um escriba vai perguntar para Jesus assim, como é que você resumiria o mandamento? Aí Jesus fala assim, ame ao Senhor com toda a sua força e tal, e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas mais à frente Jesus vai dizer assim, um novo mandamento eu te dou. E ele vai usar entolikainen. Ele muda algo, né? Ele fala assim, amarás uns aos outros como eu vos amei. No Antigo Testamento era ama o teu próximo como a ti mesmo. O ponto é você para amar o outro. No Novo ele fala, ama o teu próximo, não como a ti mesmo, mas como eu vos amei. A questão disso tudo é que é a mesma coisa.
E a gente tende a pensar na palavra novo como se fosse o novo, mas Sim. no grego tem duas palavras para novo. Quando ele usa a palavra kainen e não neos, kainen, kainos, né, significa um novo renovado, restaurado. Sim. Ou seja, ele pegou o que tem e ele transformou aquilo, mas aquela essência está ali para explicar. Inclusive essa é a missão de Jesus, né? Ele não veio para revogar a lei, mas para ratificar, né? Sim. Para enxertar significância na lei. O que acontece ali, que Jesus está dizendo, é o seguinte: no Antigo Testamento, o homem não entendeu como era amar o próximo como a ele mesmo. Ou era amar ele mesmo, ou era amar o próximo. Não tem como. É o que a gente costuma dizer, né? Sim. Farinha pouca, Meu pirão primeiro. meu pirão primeiro, né? Segundo Samuel, capítulo... Enfim. Mas essa dinâmica é muito difícil para o homem, né? Amar ao próximo como ele mesmo, né? Ou eu me amo, ou eu amo o outro. Não tem como. Agora Jesus fala assim: não. Eu vou te fazer entender de uma forma melhor. Eu não estou burlando a lei. Eu estou pegando a lei e eu vou mostrar para você. Ele fala: você vai amar o teu próximo como eu amei. A pergunta é: como ele nos amou? Isso aí. Ele nos amou amando a si mesmo. Agora, como ele nos amou amando a si mesmo? Quando ele morre... Por que Jesus morre? Olha que interessante você pensar por isso, né? Jesus morre por quem na cruz? Se você parar para pensar, ele morre pela igreja. Ele morre pela humanidade. Essa humanidade que aceita se torna a igreja. Então ele morre pelo corpo dele. Ele está morrendo por ele. Jesus morre por ele mesmo. Agora, Jesus traz a realidade de amor, da dinâmica do Antigo Testamento, para algo externo, que é você olhar para fora, e ele nos traz para o Novo Testamento uma dinâmica interna, que é o quê? Paulo vai falar algo visceral. Ele vai dizer o seguinte: nós somos membros uns dos outros. Quando você ouve Jesus dizendo, ama como eu amei, o que você tem que fazer? Eu agora te faço ser um com o seu irmão. Porque eu estou morrendo por mim na cruz. Quem sou eu? Você. E quem é você? Sou eu. Ele nos colocou num lugar tão indivisível que ele nos chamou de um só corpo. Então, quando você odeia o outro, você está dando um tiro no seu pé. E se você não entender isso, você não entendeu o que é corpo. Se você não entender o que é corpo, não tem plenitude de Deus, porque corpo é unidade. Então, assim, o corpo de Cristo é o altar onde o fogo vem. Se você é uma célula separada, você não é corpo, você é um vírus. É uma bactéria. Isso aí. Meu Deus. Não vamos falar sobre louvor de novo? Então, assim, eu sei que isso é um pouco filosófico, talvez, né? Mas é muito real. Jesus está dizendo, você ama como eu te amei. E como eu te amei? Me amando. Eu estou cumprindo a lei do Antigo Testamento, colocando a prática para você. E eu vou fazer você entender, porque eu vou te fazer estar dentro do outro, e o outro está dentro de você. Vocês são parte de um só corpo. Se não entender essa realidade, a igreja não expõe a maravilha do que é a plenitude, a beleza da natureza do nosso Pai. O nosso Pai tem muitos filhos, então o teu chamado na cruz não é só ser filho, é ser irmão. E esse é o desafio. Unidade, irmandade, para manifestar o reino, né? Então, de novo, falando sobre essa questão, né, do fim dos tempos, do entendimento dessa geração profética, Satanás ele sabe que a geração do fim vai ter que converter, a geração que Elias vem para restaurar o altar de unidade, para converter o pai ao filho e o filho ao pai. Então ele não quer conexões geracionais. Agora, as crianças estão chorando. E aí? Eu vou ficar rindo? Eu vou ficar em chocarrice? Eu vou ficar atrás da minha vida pessoal? Será que a minha geração não pode ver que existe crianças que não estão entendendo o que está acontecendo, mas elas estão chorando por algo que é genuíno do reino, enquanto eu tô buscando minhas coisas pessoais? Será? Então eu tô num momento muito desesperador, que é chorar para chorar. Procurando essas lágrimas, sabe? Olhando para as lágrimas das crianças e procurando entender, cadê as minhas? Eu tô quase pedindo para eles colocarem a mão na minha cabeça. Tá, olha aqui pra mim. Quando que elas secaram, gente? Porque o pastor que sabe pregar e falar sobre tanta coisa tem a ausência daquilo que só Deus pode entregar. A minha mente pode produzir pregação, mas só o Espírito Santo pode nos queimar com lágrimas do céu. Verdade. Amém. E é aí que o texto vai dizer, nós não sabemos orar como convém. Mas Ele nos auxilia nessa oração, porque Ele conhece a vontade de Deus e Ele intercede, Ele nos interfere com a própria vontade de Deus. Gente, pelo amor de Deus, eu não posso mais viver o Evangelho de qualquer forma.
Eu não posso mais ficar empurrando pra barriga. Eu não posso ficar nessas contendas, nesses melindres, nessas debates. Meninices. Isso. Isso. Não dá mais, não dá mais. Há um convite do Senhor nos chamando para ser corpo, nos chamando para ser geracional, nos chamando para ser 12 no altar. Né? É interessante que dentro do santo lugar eram 12 pães. E o pão se chama lechem panim em hebraico, lechem panim, que é o pão da face, o pão da presença. Então, sem 12 você não desfruta a presença. Olha isso. Olha a revelação disso. Sem 12 não tem pão fresco. O interessante é que o pão era trocado do sábado para sexta e ele ficava a semana inteira. Mas quando o sacerdote ia comer, depois de 7 dias, o pão estava fresco ainda. O que Deus está dizendo? Na unidade tem alimento fresco. Você está comendo um pão purulento, um pão duro, um pão velho, porque você não se submete à unidade. E o texto continua dizendo, ele vai falar, Inematov umanaim shevetarim gameyahad, que com bom e com suave é que os irmãos vivam. A gente traduz como união, né? Mas o termo original é unidade, porque união é ajuntamento. Unidade é deixar de ser para se tornar um. Nesse sentido, né? É a metáfora da batata, né? Que a gente fala muito, né? A união é a batata num saco e unidade é a batata esmagada sendo homogênea, né? Então, esse é o convite do Senhor para nós nesse tempo, né? Se tornem um. E desfrutem do alimento fresco. Para de comer esse pão velho. Você está desnutrido, você está sentindo falta. O seu espírito sente falta, mas como a sua alma e o seu conhecimento foi tão metralhado de tanta informação, você acha que é alguma coisa, mas teu coração está lá na frente, ele precisa voltar. Tá entendendo? Sim. A mente tá tão metralhada que você tem a ilusão de que é alguma coisa, que está vivendo alguma coisa, que faz igreja. Mas Deus já não está nesses templos suntuosos já há muito tempo. Não, engraçado que você falou de uma palavra, né? Mas submeta à unidade, né? Submeter. E submeter tem a ver com deixar a minha posição para ocupar um lugar que de repente eu não queria ocupar, né? Estar numa posição que eu não queria estar, conversar sobre assuntos que às vezes eu não queria ouvir, né? Deixar de fazer o que eu não queria fazer, né? Deixar de fazer uma coisa que eu queria fazer para fazer uma coisa que eu não queria fazer, simplesmente para pagar o preço da unidade. Né? Porque abrir mão, de repente, da sua ideia. Abrir mão da minha ideia, abrir mão do que é meu. Abrir mão, caramba, mas isso aqui era tão legal. Né? Abrir mão dos seus planos. O que eu tenho aqui vai suplantar o que você pensou como ideia sua. Né? E submeter a isso, né? Você abandonar, né, um lugar para se submeter, se sujeitar. Né, sujeitar uns aos outros. E eu sempre lembro do nosso bispo, né, o André Rangel, e ele sempre fala sobre isso, né, o suporte, né, e que Paulo está sempre falando, declarando, é que você considere o outro melhor do que você. Né, e você só vai conseguir fazer isso na unidade, quando você larga o que é seu e considerar, cara, Pedro, você é melhor que eu. Sempre vai ser melhor que eu. Eu vou estar aqui para te suportar. E suportar não é suportar, é te dar o suporte que você precisa para cumprir, né? Para cumprir aquilo que você precisa cumprir. Isso aí. O problema não é a grandeza, né? Inclusive, Jesus não fala, a gente pode ser grande, né? Você pode buscar a grandeza, né? Mas aí ele mostra como que é ser grande na perspectiva do céu. Você quer ser grande? Não tem problema. Só que para você ser grande, você tem que servir a todos. Isso. Você tem que ser o menor. Olha só a perspectiva de grandeza. Beleza, quer ser grande? Entenda como isso funciona aqui. Então, assim, você está dizendo sobre unidade, nesse aspecto todo. Então, a unidade do corpo, quando você se submete, você tem cumprimento de missão, cumprimento de propósito. É exatamente essa dinâmica do corpo, né? Porque o meu cérebro, ele vai mandar a direção. Eu quero pegar essa garrafa. A minha mão, ela não desenrosca aqui para pegar a família Adams, vem aqui do nada. Né? A minha mão, para ela obedecer isso aqui, que tá vindo aqui do cabeça, ela precisa do antebraço. É o antebraço ou o braço? Me confundo. Antebraço. O antebraço e o braço. Então, olha só. Eu não sou antebraço, eu sou mão. Ou eu posso ser o dedo da mão. Há uma unha que tá na mão. Isso. Mas é muita humilhação. A unha cortada o tempo todo. Eu sou Mas é justamente por isso, né? Quem se permite ser cortado, cresce.
Ê, Deus, aqui tá mais. Isso, vambora. É o rolo descendo. É o rolo. Mas quando a gente tá no corpo, né, nessa sinergia, né, e que flui da raiz, né, igual uma árvore, né, aquilo que é podado cresce. E esse movimento eu tô falando assim, a direção, eu só vou cumprir o meu propósito de pegar a garrafa se eu me submeter à unidade do corpo. Ou seja, o antebraço está me dando suporte, mobilidade, para eu pegar. Então, Ou seja, ninguém faz nada sozinho, ninguém faz nada precisamos sozinho. um dos outros. E aí essa galera desgrejada, não sei o quê, não entendeu o que é evangelho, né? Não entendeu. Né? Você pode... Não, vou falar o que eu vou falar. Tá entendendo? Então é isso, a unidade... Então é isso, a gente fala A unidade é isso. A unidade é o lugar onde a igreja consegue cumprir o que foi revelado. Ela consegue realizar o propósito pelo qual ela foi chamada. É engraçado que no propósito pelo qual nós fomos chamados também está incluso o nosso propósito de vida individual. Né? Porque Deus é tão bom. Isso aí, falou tudo. Que Deus é tão bom, mas tem muita gente buscando por fora o propósito de vida individual sem entender que isso aqui está encaixado no todo. Né? E aí quando eu vou pro individual, eu só compro o que eu quero cumprir. Meu desejo carnal. O desejo do meu coração, o desejo da minha mente. Minha vida e não quer ter uma vida de comunhão na igreja, não quer nada. Eu Não vou quer ser nada com o isso. famoso do gospel, você, né, minha turnê, minha pregação, minha palavra, etc, etc, etc. Né? Mas quando eu falo, cara, não, eu quero ser igreja. Né? Aí eu abandono muita coisa para poder viver na unidade e Deus acaba fazendo de alguma forma o que Ele precisa cumprir e a gente precisa entender isso. O que não tem a ver com a gente, cara. E uma coisa que eu sempre falo com a galera, assim, um dia eu vou ter 80 anos, graças a Deus, vai demorar muito, mas não falta nada. Mas um dia eu vou ter 80 anos, eu não vou ter mais a utilidade, né, de uma ferramenta, de uma mentalidade tão, uma mobilidade, vamos dizer assim, né, para poder subir, cantar, ou pregar, e me movimentar, me levar para algum lugar. Mas eu vou ter, né, um coração sujeito né, ao que está acontecendo na igreja, no ambiente da igreja, na vida da igreja. Né, eu vou estar ali com o legado, com a minha vida com Cristo. É a mesma coisa. Né, quando a gente perde a utilidade para ser o corpo. Que lindo vai ser, né? Quando você chegar nos seus 80 anos, a geração que tiver com a força, se dobrar o coração e ouvir. O que eu faço, Renan, com o que eu tenho? Porque a minha arma, a minha ferramenta não é igual à tua. Mas você tem uma jornada e eu vou te ouvir. E valorizar isso é tão importante, Exatamente. né? Exatamente. Meu Deus. Gente, que forte. Meu Deus. E aí, como é que a gente termina um negócio desse? Não sei. Comendo biscoito aqui? Pode Pode comer. Pode comer, todo mundo. Eu não vou comer hoje. Claro, tem Nutella. Eu vou comer nos intervalos. Não tem intervalo, mas depois eu como. Acabou? Mas, olha, que bênção, cara. Que bom ter você aqui com a gente. Não dá pra ter uma conversa assim, tão simples. Não, eu acho que tem que ter outros temas pra gente trazer ele. Acho que a gente... Vamos sair, vamos comer alguma coisa. Continuar conversando fora do ar. Gente, eu acho que você foi muito abençoado. Da mesma forma que a gente estava aqui bebendo dessa fonte que estava jorrando, que o Espírito Santo está presente nesse lugar. Né? E onde é que você estiver ouvindo essa mensagem, esse podcast, esse bate-papo. Não importa a etapa que você tá, né? Não importa o grupo que você faça parte, Deus tem algo para sua vida. Amém. Né? E beba daquilo que jorra de uma mesa de unidade. Né? Que jorra de uma mesa que é pura, que é limpa. Isso é muito importante. Não beba de qualquer fonte. Né? E o Espírito Santo ele sempre jorra coisas que são boas para sua vida. E eu espero que essa mensagem te atinja. Alguma frase que a gente tenha falado, alguma coisa que tenha saído daqui, impacte o teu coração para mudar a sua mentalidade e logo mudar suas atitudes como igreja, como indivíduo, obviamente, né? Mas indivíduo entendendo que você é parte de um corpo Isso aí. muito maior. Cara, que Deus te abençoe. Não sei nem como é que termina. É isso, gente. Tchau. Eu Agradecer ele. Quero agradecer. A gente quer agradecer. Não tem como, né? A gente está aqui por um envio
quero agradecer a vida dos meus pastores Felipe Valadão e Mariana Valadão, que são Sim. incríveis, e a minha igreja, Lagoinha Niterói, e tantas pessoas que passaram, né, por nossa vida, né, que nos fazem ser quem nós somos hoje, né. E se eu posso dizer alguma coisa para você que tá aí, o Senhor não colocou um banquete na sua frente para você escolher o que tem que pegar, né. A unidade não é uma opção para você. Se você não abraçar a unidade, você não manifesta o reino. Então, ame, viva em unidade, né? E entre nesse fluir profético, se submeta às gerações e entenda o que o Senhor quer fazer a partir de você, de nós, como um corpo de Cristo, né? Amém. Amém. Amém, Uau. gente. Obrigado, viu, meu amigo? Você tá aqui com a gente. Amém. né? Que alegria. Nossa, a alegria é nossa. Obrigado, Sofia, Dudu, que estão aqui sempre com a gente. Obrigado aos nossos convidados que estão aqui acompanhando também. Ficaram aqui quietinhos, gente. Não falaram nem um aleluia. A esposa Nem tá glória aqui, a Deus. Verônica. Isso, A esposa, é. Verônica. Beijo. E- Meu amigo Alex também. o Alex. Do louvor. Vamos deixar claro aqui que é do louvor. Então a gente tava falando dele. Tá do louvor, entendeu? Fique claro, tá entendendo? Então a gente tava falando dele. Queria agradecer você. Você é líder do louvor, né? Brincadeira. Pensei que ele fosse brincar, né? Você é colombiano, mexicano, peruano, né? Mas obrigado por você ter estado com a gente esse tempo aí de mesa que a gente compartilhou. Compartilhe esse vídeo com todo mundo. Pra onde eu olho, Sofia, agora? Tá pra cá? Tá. Pra mim. Compartilha esse vídeo com todo mundo. Comenta aqui embaixo o que você mais gostou, o assunto que mais tocou no teu coração, porque isso é muito bom a gente saber, né? Comenta também no nosso Instagram, vai lá na nossa direct, manda mensagem pra gente. Segue a né? gente, segue o a Pastor gente. Pedro Lima. Exatamente, vai aparecer aqui os arrobas pra você seguir. Segue, compartilha. Tenho certeza que são alimentos que são bons de você comer, né? E se alimentar e ficar bom pra sua jornada cristã de vida na igreja. Deus te abençoe. E é isso, gente. Aproveitar, né, que esse é o nosso ano de conexão nas nossas igrejas. Então vamos aproveitar para exercer essa unidade do corpo. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo, gente. Tchau, tchau.